Olá, meninos! Dando continuidade aqui às nossas aulas. E hoje eu vou trazer um assunto para vocês, um conteúdo para vocês que desde o início, desde as minhas primeiras aulas, sempre perguntava, gente, quais são os conteúdos que vocês têm mais dificuldade, né? E esse é um dos conteúdos que foram mais colocados, né, em sala de aula como um dos conteúdos com os quais vocês têm mais dificuldade. E esse conteúdo, que é a parte de acentuação gráfica, então eu vou dividir em 2 vídeos para não ficar tão extenso, tá bom? Nesse primeiro vídeo a gente vai ver as regras principais de acentuação e por que é importante. Nessa parte da acentuação gráfica, vocês serão cobrados lá na competência 1 da redação do Enem, né, que trata da parte da norma culta da língua portuguesa. Então é importante sim que vocês conheçam as regras para acentuar adequadamente as palavras. E é certo também que geralmente quando eu vou corrigir as redações, é das partes assim que eu analiso que vocês erram mais, né, entre aspas, escrevem as palavras mais inadequadamente. Geralmente é a falta, na verdade, de acento, então vocês não acentuam as palavras, talvez até por medo mesmo de acentuar e errar, enfim. Então aqui a gente vai tentar rapidinho ver as principais regras de acentuação gráfica e lembrando, isso aqui vai contar lá para a competência 1 da redação do Enem. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de textos escritos de maneira inadequada em relação à acentuação gráfica. Então a gente vê aí a palavra farmácia, né, com o acento no primeiro A, que na verdade deveria ser no segundo A, tá bom? Então, imaginem, como é que vocês leriam essa palavra aí? Do jeito que ela está escrita, acentuada dessa forma. Nós leríamos como farmácia, né? Então, vejam que ela seria pronunciada de maneira incorreta, assim como a palavra saúde também, que está aí, tá bom? Com o acento no A, quando na verdade o acento deveria ser no U, certo? Então, vamos ver aqui outros exemplos, ó, autoelétrica, né? Solda mecânica, tá? Até a palavra mecânica também escrita inadequadamente, não só o acento. Aqui nesse outro exemplo a gente tem a palavra tráfego, tá? Com o acento no E, quando na verdade esse acento deveria ser no A. Então, se a gente for ler da maneira como está aí, nós pronunciaríamos essa palavra como trafego, então pronunciaríamos inadequadamente, tá? Essa outra palavra que é depósito, né, que deveria ter um acento agudo, na verdade tem o acento, né, esse tio, que dá, na verdade, a nasalidade para a vogal aí. Então, a gente leria depósito, provavelmente é uma pessoa fanha aí que escreveu, brincadeirinha, tá? Então, provavelmente também confundindo aí com a palavra pão, né? Aí, vamos ver aqui, vende-se, né, com 2 S, também já é uma outra coisa que a gente pode falar em um próximo vídeo. E aí, a gente tem, era para ser a palavra coco, mas da maneira como tá escrita aí, né, a gente acaba pronunciando cocô, enfim. Rua, né, como a gente pronuncia esse U com mais intensidade, a pessoa acentuou, porém não há essa necessidade, e aí a gente chega nessa reflexão, né? Afinal, para que serve a acentuação gráfica? Ah, professora, eu acho que a acentuação só serve mesmo para complicar a vida da gente, né? E realmente vocês têm que conhecer essas regras, então torna-se um pouquinho mais complicado por isso, mas não que as regras sejam complicadas, a gente vai já ver que é facinho, tá bom? Mas imaginem, para que realmente serve, né, a acentuação gráfica? Então, a acentuação gráfica ela tem essa finalidade de orientar o leitor quanto à pronúncia correta das palavras. Imagina se as palavras não tivessem acento e como que nós iríamos pronunciar essas palavras? Então, poderia gerar aí inúmeras possibilidades de pronúncia, né, para uma mesma palavra. Então, para criar essa homogeneização, né, essa regra cristalizada para que todo mundo, todos os usuários da língua portuguesa pronunciem as palavras da mesma forma, a acentuação gráfica existe exatamente para isso, para ajudar na pronúncia das palavras que possam aí, por fim, gerar dúvidas, tá bom? Então, tanto a presença do acento nas palavras que o exigem, quanto a sua ausência nas palavras que não o admitem, são fundamentais para indicar essa pronúncia. E eu deixo aqui, na verdade não é um desafio, mas uma pesquisa para vocês fazerem, não precisam me enviar nada, mas eu quero que vocês pesquisem qual é a lógica que há por trás da acentuação gráfica, né? Por que umas palavras são acentuadas e outras não? Tá? Nós vamos ver aqui as regras, mas na verdade por trás dessas regras há uma lógica muito interessante
de acentuação das palavras. E aqui nós vamos iniciar falando dessas regras, tá bom? Então, nessa primeira parte a gente vai ver as regras principais, tá? E a gente começa aqui entendendo quais são os critérios que são utilizados para que essas regras existam, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, o que eu vou tomar como base para entender essas regras de acentuação gráfica, tá? Então, primeiro, eu tenho que entender o quê? A classificação das palavras quanto à sua tonicidade. Isso significa dizer o quê? Que eu preciso saber classificar as palavras em relação à posição da sílaba tônica, certo? E também eu preciso saber de duas outras coisas. Como vocês estão vendo aí, vocês precisam entender o que é um ditongo e o que é um hiato, tá bom? E também o que são as palavras monossílabas. Então, vamos lá. Os primeiros critérios são esses aqui. Então, primeiro, eu tenho que entender o que é uma palavra monossílaba. E aí, vocês veem como exemplo a palavra chá, né? Chá é uma palavra monossílaba, por quê? Porque ela tem apenas uma sílaba. Então, um dos critérios de acentuação das palavras, ou para eu saber se uma palavra vai ser acentuada ou não, é saber se ela é monossílaba, tá bom? O segundo critério, saber se a palavra é oxítona. E aqui eu tenho a questão da tonicidade das palavras, né? Então, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas tem a ver com o quê? Com a tonicidade das palavras, ou seja, a posição da sílaba tônica nessa palavra. Todas as palavras têm uma sílaba tônica. E essa sílaba tônica é a última, é a penúltima, é a antepenúltima. Então, isso aqui vocês com certeza viram lá nas primeiras séries, né, dos estudos de vocês, e a gente vai relembrar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Oxítona, quando é que uma palavra é oxítona? Quando a sua última sílaba é a sílaba tônica, tá? Quando é que ela é paroxítona? Quando a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Quando é que ela é proparoxítona? Quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Lembrando que essa contagem de posição aí, ela vai do final da palavra para o início. Então, oxítona, última, paroxítona, penúltima e proparoxítona, antepenúltima sílaba é a tônica, tá bom? Como vocês veem nesses exemplos. Chá, café, açúcar, árvore. Outro critério, saber se a palavra, né, tem um ditongo, tem hiato, que são encontros, tá, vocálicos aí, encontros de vogais. Então, o que é um ditongo? É quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba, que na verdade elas são chamadas de vogal e semivogal. Então, aqui, por exemplo, na palavra chapéu, eu tenho o encontro dessa vogal, que é o E, e a semivogal aí, que é o U, tá? E elas ficam na mesma sílaba. Então, isso que é um ditongo. Duas vogais juntas na mesma sílaba. Lembrando que uma eu chamo de vogal e a outra de semivogal. E o hiato é quando eu tenho as duas vogais juntas na palavra, mas que elas vão ficar em sílabas separadas. Então, aí eu tenho as duas vogais, mas elas vão se separar em sílabas, tá bom? Relembrando, monossílaba, uma sílaba apenas. Oxítona, última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Um ditongo, duas vogais juntas na mesma sílaba. E o hiato, duas vogais que ficam em sílabas separadas. Elas são juntas na palavra, mas ficam em sílabas separadas. Então, eu tenho que entender esses critérios todos aqui para saber acentuar as palavras. E por quê, professora? Vamos lá começar a ver. Então, olha só, as palavras monossílabas tônicas, algumas monossílabas tônicas são acentuadas. E quais são as monossílabas tônicas que são acentuadas? Como a gente pode ver aqui nesse quadro, tá? Vamos ver quais são as monossílabas tônicas acentuadas. Então, eu tenho chá, mas, dá, lo, né? Que na verdade a palavra é dá, e eu tenho apenas esse pronome oblíquo aí, o lo, tá bom? Acompanhando a palavra, mas a palavra é o dá. Então, vejam só, monossílabas tônicas, todas essas aí terminam em A ou em A seguido de S, tá? As próximas, fé, cres, lê, las, que também o las é o pronome oblíquo, a palavra é o lê, tá bom? Então, vamos lá, monossílaba tônica terminada em E, seguida ou não de S.
Depois nós temos o i, o vi, o bis, o li, e vocês veem que essas palavras não são acentuadas. Todas elas terminam em i ou i seguido de s, não são acentuadas. Mas as próximas sim, o dó, o nós, o pô, ló, também o ló é o pronome oblíquo, ok? Que acompanha aí o verbo. Então, a gente vê que as terminadas em o, seguidas ou não de s, são também acentuadas. E as terminadas em u, como por exemplo tu, cru, nu, não são acentuadas, tá? Então, o resumo aí da regra, né? A regra 1 de acentuação, acentuam-se as palavras monossílabas tônicas terminadas em a, e e o, seguidas ou não de s. Então, vocês veem que as terminadas em i e as terminadas em u não são acentuadas. Então, fácil. Monossílaba tônica terminada em a, e, o, seguida ou não de s. Depois a gente tem o quê? As palavras oxítonas. Observem aí, gente, as palavras oxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica é a última, tá bom? Então, vamos ver aí os exemplos, ó. Sabará, ananás, xará, tá bom? Todas elas são oxítonas, última sílaba tônica, e todas elas são terminadas em a ou em a seguido de s, ok? Aí a gente tem guaporé, convés, rodapé, também são acentuadas e todas elas terminam em e, seguido ou não de s, tá bom? Mas as palavras Paraty, desistir, caqui, não são acentuadas. Elas terminam em quê? Em i. Opa, mesmo jeito lá das monossílabas tônicas, né? É isso mesmo. Já as terminadas em o, Mossoró, bisavô, carijó, todas elas são acentuadas. Então, oxítonas terminadas em o são acentuadas também. Já as terminadas em u são acentuadas? Não. Por exemplo, aí a gente tem caruaru, urubu, chuchu, não são acentuadas. Também da mesma forma lá como as monossílabas tônicas, tá? E acrescente-se aqui as oxítonas terminadas em ou ens, a sua forma de plural, como por exemplo, Belém, armazém, parabéns, tá? Então, são oxítonas terminadas em ou ens. Resumindo aí, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s, e também em, seguida ou não de s, aí a sua forma de plural, em e ens, ok? Depois nós temos as palavras paroxítonas. Olha só, essas aqui são a maior quantidade de palavras da língua portuguesa, né? São as palavras paroxítonas, tá bom? Então, o grupo é maior, a quantidade de regras é maior, mas já eu dou uma dicasinha bem fácil também para vocês aprenderem, tá? Então, vamos lá. Quais são as paroxítonas acentuadas? Lembrando que as paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima, tá bom? Então, aí a gente tem as palavras terminadas em L, como, por exemplo, louvável, cônsul, difícil, e aqui eu tô marcando exatamente a sílaba tônica, tá? A sílaba tônica é a penúltima e a terminação é em L aí. Então, paroxítona terminada em L é acentuada. Paroxítona terminada em I, como júri, lápis, tênis, I, seguido ou não de S, tá? Júri, lápis, tênis, paroxítona terminada em I, seguido ou não de S. Terminada em N, como por exemplo, hífen, nêutron, abdômen, todas são paroxítonas terminadas em N. Terminadas em US, né, ou U seguido de S, humus, bônus, Vênus, tá? Como a gente tem aí nos exemplos. Paroxítona terminada em R, como por exemplo, repórter, Vitor, açúcar, tá? Paroxítona terminada em X, como por exemplo, tórax, fênix, ônix. Paroxítonas terminadas em PS, como bíceps, fórceps, bíceps, tríceps. São poucas as palavras, né? Terminadas em PS. Paroxítonas terminadas em ão, ou as suas formas de plural, ãos ou ãs, como por exemplo, sótão, bênçãos, ímãs, tá? Não é irmãs, é ímãs, ok? Também são acentuadas. São acentuadas também as paroxítonas terminadas em UM ou a sua forma de plural, UNS, como por exemplo, álbum,
álbuns, fórum, tá? E, por fim, as paroxítonas terminadas em ditongos orais, tá? O que é um ditongo? Relembrando lá da regrinha passada, duas vogais juntas na mesma sílaba, sendo uma vogal e uma semivogal, como, por exemplo, silêncio, trégua, frágeis. Então, é paroxítona, terminou em ditongo oral, então ela vai ser acentuada, tá bom? Depois nós temos o quê? As proparoxítonas. Proparoxítonas. O que são as proparoxítonas? São aquelas palavrinhas cuja sílaba tônica é a antepenúltima ou a terceira de trás para frente, tá bom? Nesse caso aqui é a regra mais fácil. Por quê? Porque todas elas são acentuadas. Então, como a gente pode ver aqui, né, as palavras mágico, penúltimo, binóculo, desânimo, autêntico, empírico, árvore, trágico, cátedra, tática, todas elas são proparoxítonas, então todas elas são acentuadas, não há nenhuma exceção. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, ok? E aí, quer aprender de forma mais fácil? Então vamos ver um pequeno bizu aqui, tá? Olha só, gente. Vou mudar aqui de novo, né, de lugar. Então, olha só. Uma dica, né, uma pequena dica. Se a oxítona terminada em uma certa letra é acentuada, a paroxítona terminada com a mesma letra não é acentuada. E vice-versa. Dê um tilt aí na cabecinha de vocês para explicar melhor. Olha só. Quais são as oxítonas acentuadas? As terminadas em A, E, O, em ou a sua forma de plural é NS, ok? Viram lá que as paroxítonas nenhuma é acentuada com uma dessas terminações? Então, por exemplo, eu não tenho paroxítona terminada em A, acentuada, paroxítona terminada em E, acentuada, em O, ou em EM, ENS, tá bom? Então, e também, assim como eu não tenho nenhuma oxítona acentuada que é terminada em PS, por exemplo, em R, em L, tá bom? Então, essa é a dicasinha do trocadilho aí, você faz essa troca. Se a oxítona é terminada em uma letra, é acentuada. Se eu tenho uma paroxítona terminada com uma dessas letras, ela com certeza não vai ser acentuada. Então, essa é uma dicasinha muito boa, tá? Resumindo a nossa história toda, olha só, acentuam-se as monossílabas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens, né, que é a forma do plural. As paroxítonas terminadas em L, I, N, US, R, X, PS, ou uns, ou an, seguidos ou não de S, ditongos orais, são acentuados, e as proparoxítonas são todas. Resumindo, tá aí o quadro de acentuação das palavras. Mas, pensa que acabou? Não. Olha só, gente. Vamos observar essas palavrinhas aí. Baú, chapéu, Piauí, açaí, saída, tem. Olha só, baú, né? Eu tenho essa palavra que é uma oxítona terminada em U. Por que ela é acentuada, então? Né? Já que eu falei que as oxítonas terminadas em U não eram acentuadas. E vejam todas essas outras palavras aí. Chapéu, aqui eu tenho uma oxítona terminada em um ditongo, também não tá lá nas regras. Piauí, oxítona terminada em I, não tá lá nas regras. Açaí também, oxítona terminada em I, não tá nas regras. Tá? Saída, paroxítona terminada em A. A professora, a senhora não disse que quando a terminação da oxítona for acentuada, da paroxítona não é? Então, olha só, gente. É uma outra, né, o outro vídeo que a gente vai ver que são essas regrinhas complementares, tá? Vocês vão ver que não é difícil. Então, a gente fica por aqui nesse vídeo. Beijinho, até o próximo, tá bom?